Olá para você, olá pessoal. Hoje eu quero começar o vídeo um pouco diferente. Eu quero começar com uma oração. Vamos pegar esse momento e falar um pouco com Deus. Vamos falar com Deus, vamos fazer uma oração antes do vídeo começar e ver o que o Senhor tem para a gente ao longo dele nesse dia. Pai, em nome de Jesus, eu quero em primeiro lugar te agradecer por esse momento, esse tempo que o Senhor nos dá, para que possamos nos encontrar aqui com o Senhor, falar com o Senhor nesse momento. E eu peço ao Senhor que abençoe, ó Deus, os nossos corações, as nossas mentes, nos dê sabedoria e entendimento para a sua palavra hoje, aquilo que vamos ler, aquilo que vamos conversar, aquilo que vamos tirar como lição. E nos ajude a sermos, ó Deus, praticantes e não só ouvintes. Que a sua palavra produza em nós, ó Deus, um fruto, ó Pai, que nos torne pessoas mais amorosas, perdoadoras, que possamos ser, ó Deus, pessoas totalmente transformadas através da leitura da sua palavra. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a Jaque, esse é o canal de leitura diária da Bíblia. E você que já está no canal, que já é parte aqui, se você não quiser, pode pular o vídeo mais para frente, né, para ir direto ao ponto, mas eu me apresento todos os dias porque às vezes tem gente chegando, tem gente que não sabe, né, aonde caiu, né, meu Deus, vim parar nesse vídeo, o que é isso? E esse canal é um canal de leitura diária da Bíblia, ele é um canal que foi pensado com foco na palavra de Deus, foco na Bíblia, é um canal que foi pensado também para estimular você a ler mais a palavra de Deus, a você se sentir mais inspirado, mais motivado. Às vezes a gente vai na igreja, às vezes a gente também não vai na igreja, mas tem a Bíblia encostada em casa e não lê, não sabe o que está escrito. E a gente já cria aquele preconceito achando que ela é super difícil e praticamente inalcançável de se entender. Então o canal ele foi criado para colocar esse tipo de pensamento e argumento por terra, porque a palavra de Deus ela é a boca de Deus para a gente, ela é um manual de instrução de sobrevivência no mundo caótico, como eu costumo dizer, e esse canal foi pensado com muito carinho para todos vocês que estão chegando aí, seja crente velho, quem está chegando agora na fé, quem está dando os primeiros passos ali no cristianismo, quem é um simpatizante, né? Não gosta de frequentar a igreja, mas gosta da Bíblia, acha interessante. Esse é um canal para você. Uma coisa eu aprendo, pelo menos à medida que eu leio a palavra de Deus assim, quem faz obra em nosso coração é o próprio Espírito de Deus, não somos nós. Às vezes a gente quer mudar as pessoas, né? Fazendo com que elas creiam da mesma forma que a gente, pense da mesma forma que a gente, mas não é assim. Uma coisa que você vai perceber quando você lê a Bíblia é que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, né? Então ele é o autor da história, né? O Senhor Deus, ele é o nosso Criador, ele sabe exatamente como falar com a gente e como chegar ali no ponto do nosso coração, tá bom? Então essa é uma pequena introdução. Também quero lembrá-los, né, ou falar para quem está chegando pela primeira vez, que nós temos aqui leituras anteriores, eu vou deixar numa playlist aqui em cima, ou aqui em cima, não sei que lado, e aí você pode acessar. Nós lemos há pouco tempo Gênesis, então tem playlist de Gênesis, já tem playlist do livro de Mateus, que é o livro que nós estamos lendo, e aí você pode acessar qualquer uma das duas plays, e você pode ou começar uma leitura também do primeiro capítulo ao último, ou pode escolher um tema ali que de repente faça mais sentido, né, onde você queira algum tema que te chame mais atenção. Você também pode ler assim, tá? Então não deixa também de se inscrever no canal, ativa aí as notificações, né, para que você não perca nenhum vídeo, já que todo dia tem vídeo aqui sobre a palavra de Deus, todo dia o YouTube vai mandar o aviso para você se você também ativar o sininho, senão você perde lá o aviso. Então não esquece de ativar o sininho aí e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também compartilhar com alguém, né, com alguma pessoa que está aí nesse mesmo propósito de ler a palavra, de crescer espiritualmente, de querer um pouco mais de Deus, sabe?
tem curiosidade de saber como é o Senhor, como é andar com Jesus, que quer conhecer Jesus, manda esse canal para essa pessoa que ela no futuro vai ser eternamente grata para você. Palavra de Deus hoje, gente, nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 18. Pega lá a sua Bíblia rapidinho. Cadê a Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Tá aí já? Então, bora ler a Bíblia junto comigo. Pode ser celular também, não tem problema. O importante é nós lermos a Bíblia juntos e aprendermos juntos da fonte que é o nosso Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus está falando para a gente hoje. Temas importantes, hein? Vamos prestar bastante atenção. Temas atuais, muito importantes, que vai abalar um pouquinho aqui as nossas estruturas. E está escrito assim: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como essa criança, esse será o maior no reino do céu. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas a quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e a afundasse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que eles venham, mas ai do homem por meio de quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E, se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e joga fora. Para ti é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno de fogo. Atenção, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos deles no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir em busca da que se extraviou? E se acontecer de achá-la, em verdade vos digo que terá maior alegria por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, não é da vontade de vosso Pai, que está no céu, que um só desses pequeninos pereça. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja, e se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo prostrado diante dele rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida.
Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este então chamou à sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti? E irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Aqui em Mateus 18, a gente leu agora, né? Você que leu junto comigo, nós vemos ali alguns pontos muito interessantes, que são várias histórias que se interligam. A gente tem ali Jesus falando para nós sermos como criança, nós vemos Jesus falando sobre os escândalos, nós vemos Jesus também falando sobre a ovelha desgarrada e também vemos Jesus falar sobre a importância ali do comum acordo, né? Quando tem 2 ou 3 ali no nome dele, ele está presente, e fala também sobre o perdão. Parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas na verdade tem. E quando a gente lê aqui a palavra, uma coisa que assim, eu lendo a Bíblia eu fui percebendo que assim, se tem uma coisa que Deus leva muito a sério, gente, é muito, muito a sério mesmo, que eu acho que às vezes a gente não para muito para pensar, ou a gente não tem muita noção disso. É a forma como nós lidamos com as pessoas, uns com os outros. Deus leva extremamente a sério, porque toda a Bíblia, quando a gente começa a ler as histórias, a gente vê como Deus se importa, como uma pessoa lida com a outra. Os relacionamentos ali uns com os outros, relacionamentos familiares, relacionamentos interpessoais. Para Deus é muito importante que a gente aprenda a lidar com o outro, aprenda a lidar com as pessoas, com os nossos irmãos ali em Cristo, e aprenda a perdoar. Tanto que o perdão, ele é tão interessante, que o perdão é uma coisa que é mais ou menos assim, é uma coisa que Deus, é como se Deus decidisse assim: olha, você quer o meu perdão? Então você vai ter, mas com uma condição. É como se fosse uma bênção com condições, sabe? Eu vou te perdoar, se você também perdoar o seu irmão. Porque se você não perdoar o seu irmão, eu também não vou te perdoar. É isso que o texto aqui ele está dizendo, e a gente lê isso também, sabe aonde? A gente leu isso em Mateus 6, volta lá no vídeo de Mateus 6 para você ver que tem a oração ali do Pai Nosso, e Jesus ele pega e fala assim, Mateus 6, 11, se porém não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Aí eu pergunto para você, você consegue se imaginar indo para o céu, morar num céu onde existe um Deus que não perdoou você? Ou não me perdoou porque nós falhamos aqui nesse ponto? Mas já que o que tem a ver com os outros temas? Se a gente parar para pensar, olha só, quando o Senhor Jesus ele fala assim, para nós sermos como crianças, né? Quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança e colocou no meio e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Você lembra quando você era criança? Sabe, aquelas coisas, assim, aquelas brincadeiras bobas. A gente brincava com os coleguinhas, brigava com eles, mas logo estava dando abraço e beijo, né? Não ficava guardando nada no coração. E logo estava comprando presentinho, sabe? Querendo andar junto com um amiguinho, com a amiguinha. Aquela pureza de coração, aquela beleza, sabe? E era tudo muito real, porque a criança ela não mente. Se ela falar para você que não gosta de você, ela não gosta mesmo. Mas se ela gostar de você, é porque ela gosta de você. Então a criança ela é muito autêntica. Ela não mente, ela é real, sabe? E a criança ela tem essa pureza, né? E aí a gente vê onde que nós nos perdemos, depois que nós nos tornamos adultos, onde nós perdemos a nossa criança interior, sabe? Onde nós perdemos essa pureza, onde nós perdemos essa bondade, essa alegria, esse viver assim de uma forma leve, sem ficar levando mágoa dos outros, né? E aí a gente vê o texto quando ele fala sobre os escândalos, né? E a gente percebe assim, gente, como nós vivemos assim, como a gente está vivendo um tempo de escândalos, né?
A gente entra na internet e às vezes na TV, mas acho que mais hoje o YouTube, porque o YouTube é a nova TV. Como tem assim, todo dia se descobre uma sujeira de alguém. De uma igreja, de um pastor, de um líder. Todo dia uma sujeira vindo à tona. Parece assim que Deus está fazendo uma limpa nos altares, nos lugares, né? E uma peneira assim, não é possível. Eu vejo, eu fico assim estarrecida com as coisas que eu vejo. Mas o que a Bíblia fala? Isso já era previsto de acontecer, esses escândalos. A Bíblia já previa que isso ia acontecer. A questão aqui é, ai daquele por quem vem. Ai daquele por quem vem. Os escândalos, sabe? Então não é uma coisa para a gente se assustar, não é uma coisa para a gente sair por aí brigando, xingando. Ai, a culpa é dele, olha o que ele fez, não sei o que lá. Não é nosso papel fazer isso, sabe? O nosso papel é a gente saber que Deus já disse que isso ia acontecer. O nosso papel é fazer o que Deus faria, o que é importante para Deus, sabe? E aí a gente vai depois para o texto mais à frente, dentro de Mateus 18, que fala da ovelha desgarrada, da ovelha perdida, sabe? E assim, gente, por que a gente começa a perceber que os textos eles se interligam? Num caso de escândalo, por exemplo, quantas pessoas deixam de ir para a igreja? Quantas pessoas não querem mais pisar numa igreja? Quantas pessoas se desviaram do caminho, né? Quantas pessoas saíram muito feridas com lideranças abusivas, sabe? Lideranças controladoras, que acham que tem um poder autoritário total sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sabe? Faz uma lavagem cerebral em você e aí você começa a acreditar que aquilo que está sendo pregado para você é verdade. E aí controla a sua vida de tal jeito que quando você toma uma decisão, outro caminho, você ainda sai como errado, você é o rebelde, sabe? E fora outras questões no meio do caminho que fazem com que haja muitas feridas aí. Até que chega o ponto que você pega e fala assim, nunca mais vou pisar numa igreja. Nunca mais quero saber da palavra de Deus, não quero saber de nada. E olha que coisa interessante, né? A Bíblia, quando ela fala isso. Que vos parece? Versículo 12. Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir em busca da que se extraviou? E se acontecer de achá-la, porque pode ser que você não ache mais, né? Em verdade vos digo que terá maior alegria por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. É o que está escrito a palavra. E aí o texto ainda continua. Do mesmo modo, não é da vontade do vosso Pai que está no céu que um só desses pequeninos se perca. O que isso quer dizer? Sabe quando assim a pessoa ela começa a se afastar do Senhor, começa a se afastar da igreja, começa assim a se afastar da presença de Deus? Ninguém vai atrás dela. Quem que foi atrás dela? Você já foi atrás de alguém? Quando você percebeu que a pessoa estava assim, tá ali junto com você, ali nos finais de semana, ali naquela igreja, sabe? Às vezes a pessoa começou a ir, né? Tinha uma dificuldade em casa, começou a buscar a Deus ali e de repente não foi mais. Cadê? Você nem sabe que a pessoa parou de ir. O que a Bíblia está dizendo? Que aqui o pastor ele deixou 99 para ir atrás daquela que se desgarrou. Ele foi atrás, sabe? Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca, ninguém deveria se perder. O que acontece é que assim, as pessoas elas deixam de congregar, elas saem feridas e ninguém vai atrás também, porque é muito mais fácil a gente pôr a culpa nelas. É muito mais fácil falar lá, tá vendo? Foi lá e desviou. É muito mais fácil. A gente aceita mais a pessoa ficar perdida, totalmente perdida aí no mundo, perdida nos vícios, perdida nos pecados, em várias coisas, do que a gente ter o trabalho de ir atrás dela e trazer ela de volta e se alegrar com ela, porque a vontade de Deus seria essa, que ela não se perdesse. Olha como o texto ele começa a se casar, sabe? Então, às vezes, é muito fácil a gente julgar, sabe? Mas a gente também tem que ver qual que é o nosso lugar. Por que ela saiu dali? Por que ela se desgarrou? Faltou cuidado do meu lado, da minha parte, e ela se desgarrou que eu nem vi? Ou ela se desgarrou porque ela quis? E se ela quis, por que ela quis? Mas de qualquer forma, o ponto não é quem está certo ou quem está errado. O ponto é que Deus não quer que ninguém se perca. É isso que tem que entrar na nossa cabeça.
E aí mais para frente o texto ainda começa a falar para nós a respeito de comum acordo, né? O Senhor falando, olha, onde tem 2 ou 3 ali, eu estou no meio deles, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Novamente eu vou dizer, olha a importância que Deus dá para os relacionamentos. Tudo que fizemos aqui vai refletir no céu. Tudo que fizemos aqui vai refletir no céu. Se a gente anda de mal com a galera aqui, vai bater no céu, gente. Não tem essa de gente pegar e falar assim, ah não, mas eu não falo com fulano, mas lá no céu a gente vai se falar. Não, isso não funciona. Pela Bíblia aqui, acabamos de ler, o que é ligado na terra é ligado no céu. E aí o texto ele volta e continua falando sobre o perdão, quando Pedro pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7? Nossa, é bastante 7, né? E Jesus fala, não, mas 70 vezes 7. Aí você faz a conta. Você já precisou perdoar uma pessoa 70 vezes 7 em um dia? E aí mais para frente o texto, o Senhor Jesus, ele pega e ele conta ali a parábola, né, do perdão. E aí a gente tem o Senhor Jesus falando, né, a respeito de uma parábola de um rei que veio acertar as contas com seus servos ali. Ele vem dando o exemplo do perdão novamente. E aí um desses servos devia um dinheirão para esse rei. E aí ele chora todas as pitangas lá para ele não perder a esposa, bens e tudo mais. E o rei vai lá e perdoa. E aí acontece de vir o conservo, né? O servo daquele servo para dever para ele muito menos, pedindo perdão também. E o cara não perdoa. E aí ele é colocado ali na prisão, né? A palavra de Deus fala que ele foi entregue aos carrascos até que ele pagasse tudo o que devia. Versículo 34, né? Carrascos, né? Até que significa demônios, né? Espíritos atormentadores. E a pessoa só ia sair dali depois que pagasse tudo. E aí Jesus pega e ainda fala assim, ó, assim também vos fará o meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o vosso irmão. Ou seja, você vai ficar naquela situação de tormento, Deus vai deixar você ficar ali até que você saia e se acerte com o seu irmão. Porque lembre-se, o que é ligado na terra é ligado no céu. Então é muito importante, gente, por isso que eu falo, leia a sua Bíblia, toma cuidado com as coisas que andam pregando para você, com o que você anda ouvindo. O que você assiste, sabe, confere na palavra de Deus. Porque tem muita coisa assim, a gente vê que Jesus não pega leve com algumas coisas, porque o Senhor ele veio nos redimir, ele veio nos salvar dessa natureza pecaminosa que a gente vive. A vontade de Deus é que ninguém se perca, que todos nós possamos ir para o céu. Mas não tem como você imaginar ir para um céu em que você não perdoa o seu irmão, que você fica de mal e achando que só lá no céu vocês vão se encontrar e vai estar de boas, porque não vai estar. Cada um vai seguir um caminho eterno aí, né? Então, eu acho que vale muito refletir, sabe? Quando eu li esse texto aqui, eu lembrei até uma coisa assim, uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos. Eu lembro assim que eu tinha saído de uma igreja, eu estava muito chateada e assim, eu fiquei muito decepcionada com a igreja, com aquela igreja. E aí eu estava em outra, já tinha ido para uma outra igreja. E aí eu lembro que eu fiz uma viagem e nessa viagem, todos os dias da minha viagem, eu tive sonho com outra igreja. Todos os dias, gente. Todos. E quando eu voltei de viagem, eu conversei com meu marido, eu falei assim, olha, a gente precisa ir lá. Eu preciso ir lá porque eu preciso me acertar com aquela igreja, que era o pastor daquela igreja, né? E aí nós fizemos isso. E aí foi engraçado porque quando assim nós voltamos, né? A gente se acertou, nós falamos com aquele pastor, ele pega e fala assim pra gente, olha, eu também queria ter feito isso, né? Tipo assim, eu também queria ter me acertado, mas assim, eu não fui atrás. Eu queria que vocês viessem aqui. O que eu quis dizer, né? Cadê a parte, faltou ele ler a parte de tipo, vai atrás da ovelha que se desgarrou. Pela graça de Deus mesmo, gente. Assim, eu não me desviei, não me perdi, sabe? Porque eu amo muito a palavra de Deus, eu amo muito Jesus. Para mim, apesar de tudo que eu vejo por aí, vale muito a pena servir a Jesus, sabe? Mas a gente vê assim, você vê, você fala assim, meu, é um líder, é um pastor. Ele devia ter ido atrás de mim, não eu ter ido atrás dele, sabe?
Mas independentemente disso, a gente vê que assim, a gente se acertou, né, no final das contas, mas aí a gente, quando vai lendo a Bíblia, a gente começa a perceber quantos ensinos errados foram passados pra gente. Sabe, quantos pastores acham que não precisa ir atrás das ovelhas? Tipo, ah, não, mas foi ela que quis ir embora daqui. Ah, mas foi ela não, eu não tenho nada a ver com isso. Tipo, tem sim. Se você foi o pastor dela e foi o líder dela, vai atrás, vê o que aconteceu. Se ela saiu ferida, vai, pede perdão, ainda que você não tenha feito nada, sabe? Se acerta para que haja paz aqui, sabe? E amontoa a brasa sobre a sua vida. Como eu disse, vou dizer ainda pela terceira vez, o que é ligado na terra é ligado nos céus. Deus leva muito a sério os nossos relacionamentos com todos, de todas as esferas. E eu espero, gente, que essa palavra tenha falado com vocês, como falou comigo, né? A gente ainda vai ver muita coisa piorar por aí, muito escândalo vai surgir, mas eu acho que quando a gente começa a ler, a gente já tem que estar vacinado, sabe? A Bíblia disse, então vamos ficar firmes na palavra, sabe? A gente se desviou, vamos nos voltar para o caminho, vamos nos voltar para a palavra. A gente foi ferido, vamos perdoar. Ou vamos pedir perdão, vamos acertar essa parte da vida, para que a nossa vida ela possa fluir, sabe? E nós possamos viver de glória em glória, que eu acho que essa é a vontade de Deus para nós, que vivamos bem, né? Que vivamos bem e não uma vida cristã de mentirinha. Isso não existe. Ou nós somos realmente cristãos ou nós não somos. É melhor sair de cima do muro. É o que eu vejo que seria a vontade de Deus, sabe? Não seja nem quente nem frio. Aliás, seja ou quente ou frio, mas não seja morno. Porque quando a gente é morno, a Bíblia diz que Deus nos vomita da sua boca. Tá bom? Vamos meditar essa palavra aí. Escreve aí nos comentários se você quiser. Deixa isso entrar no seu coração, medita e amanhã nós temos mais, se Deus assim permitir, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.